Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre as regiões metropolitanas do Sudeste. Quais as principais características dessas áreas urbanizadas da região Sudeste do Brasil? E o que nós vamos ter de desdobramentos, de consequências, na forma de ocupação de todas essas áreas e as principais características de cada uma das regiões metropolitanas que compõem o Sudeste. Então é importantíssimo saber isso e relembrar conceitos que envolvem toda essa ideia de formação das regiões metropolitanas, das metrópoles, megalópolis, para a gente entender como acontece esse processo no Sudeste também. Então, vamos ao objetivo da nossa aula ali. Identificar as principais características das regiões metropolitanas do Sudeste do Brasil. Então, que características têm as regiões metropolitanas do Sudeste? Será que são semelhantes ou diferentes a outras regiões metropolitanas do Brasil e do mundo até mesmo, né? Vamos pensar juntos a respeito. E aí, duas perguntinhas para iniciar a nossa reflexão. Você sabe o que são regiões metropolitanas? Quando a gente fala esse conceito, você consegue identificar? Poderia ou conseguiria dar um exemplo de uma parte que é considerada região metropolitana? É importantíssimo isso. Será que todos os estados do Sudeste possuem uma região metropolitana? Essa divisão, considerando as características de urbanização, será que no Sudeste todas as capitais têm regiões metropolitanas? Ou existem cidades no Sudeste que têm regiões metropolitanas? Será que a gente consegue identificar isso? Vamos pensar juntos então? Então, primeiro a gente pensa ali nessas características iniciais, né? No Sudeste estão localizadas as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil. Então já temos uma resposta para aquilo que a gente pensou no início, né? Temos regiões metropolitanas e, aliás, as duas maiores regiões metropolitanas do Brasil estão no Sudeste. São Paulo e Rio de Janeiro são as áreas metropolitanas maiores do território brasileiro, né? Somadas, elas concentram mais de 30 milhões de habitantes, de acordo com o IPEA em 2019. Então, a população concentrada nessas áreas é muito grande, é maior do que a população de muitos países do mundo, né? Essa quantidade de pessoas que vivem nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Vejam o quanto é importante entender essa característica. E aí nós vamos ter uma grande concentração de atividades comerciais, industriais e tecnológicas. Então nós temos uma concentração de atividades econômicas que atraiu população para essas áreas e que fez com que essas áreas se urbanizassem e crescessem muito, né? Formando essas regiões metropolitanas. Então é importantíssimo a gente entender que o Sudeste tem sim regiões metropolitanas e estão entre as maiores ali do território brasileiro. No decorrer dos anos, a periferia se expandiu demais e a precariedade do sistema de transporte urbano levou a população de baixa renda a morar em favelas, cortiços, no centro das metrópoles. Então aqui a gente já destaca uma consequência dessa concentração de população em determinadas áreas. Se não há locais adequados para a moradia, as pessoas vão ocupar algumas áreas que são consideradas de risco para morar, para viver, mesmo que essas áreas não ofereçam condições adequadas. E isso é um reflexo dessa formação das áreas metropolitanas também. Se a gente viajar por essas áreas, visitar essas áreas, nós vamos encontrar muito dessas características também. Mas um fator que chama atenção é que se eu não tenho um transporte de qualidade que faça com que as pessoas consigam circular da metrópole para a região metropolitana, as pessoas acabam ocupando áreas na metrópole mesmo, e ainda que essas áreas não ofereçam uma condição adequada de vida. Então são as consequências e os problemas que nós podemos encontrar desse processo de urbanização e de formação das regiões metropolitanas. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios se expande, né? Então, se eu tenho mais habitantes, eu vou ter mais pessoas ocupando aqueles espaços e expandindo a ocupação desses espaços. As áreas localizadas, então, ali no entorno da cidade, começam também
a ser ocupadas por população. Esse crescimento a gente chama de expansão da mancha urbana. Se eu tirar uma foto, tiver uma imagem de satélite, eu vou perceber uma área urbanizada. Então isso é a mancha urbana, né? E que ela vai se expandindo conforme esse processo vai acontecendo. E a gente tem um exemplo aqui para a gente observar dessa expansão da mancha urbana em Campinas, São Paulo. Então o que a gente tinha lá em 1842, né? Um pequeno núcleo urbano. Isso vai se modificando com o passar dos anos. Por quê? Porque a área urbanizada vai se ampliando. Vejam que a partir de 1950, a gente tem um aumento bastante significativo, ou seja, uma expansão significativa dessa mancha urbana, né? E aqui em 2016, segundo a informação do mapa, a diferença é gigantesca do que era lá no nosso mapa inicial, em relação à expansão dessa mancha urbana. Então, usar esse termo significa isso, expansão da mancha urbana, ou seja, a área urbanizada, que era um pequeno núcleo, aumentou significativamente. Então, a gente pode usar esse conceito ali de mancha urbana. E aí nós temos uma outra palavrinha para entender quando há esse crescimento, né, das áreas urbanizadas de municípios vizinhos, como que a gente pode classificar isso? Vocês já ouviram falar em conurbação? Sabem o que significa esse termo? Vamos entender juntos ali então? Quando há a expansão expressiva da mancha urbana, então nós mostramos o exemplo da expansão da mancha urbana de um município. Mas se eu tenho municípios vizinhos que crescem significativamente, ou seja, que aumenta essa mancha urbana, essa área urbanizada, né, de 2 ou de mais municípios, pode ocorrer uma conurbação. O que é a conurbação? É a união física das áreas urbanas desses municípios. E aí o nosso exemplo aqui, eu tenho uma área urbana de uma cidade, que a gente colocou a letra A para representar, aqui uma área não urbanizada e a área urbana da cidade B. Então, entre os dois municípios eu tenho, né, ou entre as duas cidades, eu tenho uma parte que não é urbanizada. Acontece que quando cresce, quando se amplia essa área urbanizada de um e do outro, vai chegar um momento que ela vai crescer tanto que essa área que não estava urbanizada vai ficar urbanizada também e nós vamos ter ali uma união física. Eu não consigo saber onde termina uma cidade e começa outra, só olhando. Por quê? Porque parece que é tudo a mesma cidade. Então, quando acontece esse processo aqui, a gente chama de conurbação, essa união física das áreas urbanas de dois municípios. E aí, em relação às regiões metropolitanas, né? Em algumas áreas conurbadas, há regiões metropolitanas formadas por municípios que, embora eles sejam independentes administrativamente, cada município tem lá sua administração, sua prefeitura, suas leis, mas eles pertencem a esse conjunto que é influenciado, né, nesse espaço urbano. Uma cidade influencia a outra, existe a hierarquia das cidades, aquelas que têm um maior grau de influência, porque oferecem mais produtos, serviços, atividades econômicas e que os municípios em volta acabam sendo atraídos, né, para ter uma integração com essa cidade que exerce essa influência. Porque as pessoas das cidades menores vão para a cidade maior buscar esses produtos, esses serviços, essas atividades econômicas que são oferecidas por essa cidade maior, de modo geral são chamadas de metrópoles, né? Então, aí a gente vai ter então essa proximidade dessas áreas urbanizadas que estão interligadas, vamos dizer assim, né? Entre si ali, por causa dessa relação. Se eu tenho as metrópoles, né? E eu tenho esse crescimento das áreas metropolitanas, ou seja, a área metropolitana é o que está em torno da metrópole. Eu tenho a cidade principal, central, e as cidades vizinhas que crescem, que se urbanizam e são influenciadas por essa cidade maior, que é a metrópole. Então, toda essa área no entorno, eu vou chamar de região metropolitana, certo? E aí, quando eu tenho duas metrópoles que crescem significativamente, que as suas áreas urbanas se ampliam tanto que acabam unindo, eu tenho a formação de uma megalópole.
Então, a união de duas ou mais regiões metropolitanas, a gente chama de megalópole. É um outro conceito, né? No Brasil, nós vamos ter a megalópole Rio-São Paulo, que está na região sudeste, né? Então, é um termo usado para se referir a esse processo de conurbação, ou seja, as cidades foram se unindo fisicamente por causa do crescimento urbano nessas áreas, formando esse grande complexo urbano, unindo duas metrópoles e suas regiões metropolitanas. Por isso a gente usa o termo megalópole. E aí, se a gente observar o mapa aqui, a gente tem as regiões metropolitanas do Sudeste, que são as mais populosas do Brasil. A grande concentração de população nessas áreas aqui das regiões metropolitanas do Sudeste, né? Pelas atividades econômicas, por todo esse complexo ali de urbanização que se desenvolveu ao longo da história, nós vamos ter a maior concentração de população nessas áreas, né? E aí uma atividade para vocês refletirem e anotarem ali. Qual processo contribuiu para a formação de uma região metropolitana? Explique como ele ocorre. Então, entendendo essas características ali de formação das regiões metropolitanas, escrevam a resposta e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que identificar qual processo contribui ali para a formação das regiões metropolitanas, né? Então vamos entender juntos ali como a gente poderia colocar a resposta. É o processo de conurbação, que ocorre quando as áreas urbanas de diferentes municípios se unem, formando, né, esse cinturão metropolitano, essa área em torno da metrópole ali, pela junção das áreas urbanas dessas cidades. Então é um processo importantíssimo para a gente entender como se formam essas grandes áreas urbanizadas do Sudeste, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que tem essas características de conurbação. São diferentes áreas urbanas de diferentes municípios que acabaram se unindo ali fisicamente ao longo do tempo, né? E aí vamos conhecer um pouquinho das características de cada uma das regiões metropolitanas ou das principais ali da região Sudeste, principalmente das que estão ligadas às capitais, né? Então a região metropolitana de São Paulo, essa área é conhecida também pelo nome de Grande São Paulo. Quando você ouve somente São Paulo, é a cidade, a capital. Quando você ouve a Grande São Paulo, envolve toda a região metropolitana, quando usamos esse termo, né? Englobando ali 39 municípios do estado. Quantos municípios fazem parte da região metropolitana de São Paulo? 39. Então imagina a quantidade de população concentrada nessas áreas, né?
teve esse processo de formação devido a um fenômeno de conurbação, conforme a gente tinha falado. Como é que se formou essa região metropolitana, né? Com a união ali de vários municípios, né, dos territórios, de várias áreas urbanizadas, fazendo com que a capital parecesse que ela aumentou de tamanho porque está ligada com as áreas urbanas dos outros municípios. E aqui a gente tem um mapa que traz para nós essa ideia, né, da formação da região metropolitana de São Paulo, com a metrópole ali no centro e todo o crescimento urbano que aconteceu no seu entorno ali, juntando nessa área 39 municípios. A região metropolitana do Rio de Janeiro, então, que características nós vamos ter dela? Foi criada em 1974, com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, que eram separados, né? Atualmente ela é composta por 18 municípios e nós temos uma imagem de satélite ali da mancha urbana, justamente para dar essa ideia, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro e das características que ela apresenta, né? A gente pode usar o mesmo termo que nós falamos de São Paulo, falando da Grande Rio, né? Que é conhecida como é chamada a região metropolitana fluminense. Abriga 3 cidades que têm, entre outras coisas, importância turística, não só para o Brasil e nem só para a região sudeste, mas para o mundo como um todo, né? Que são Rio de Janeiro, Niterói e Guapimirim. Então, são muito conhecidas porque têm belezas naturais que são específicas dessas áreas e que atraem pessoas do mundo todo. Claro que fora essa característica específica, todas as atividades econômicas e industriais que são desenvolvidas nessa área fazem com que exista essa concentração de população. E aí nós temos outros municípios ali que se destacam nessa região metropolitana, né? Como Duque de Caxias, por exemplo, São Gonçalo, que tem importância ali para a indústria petrolífera brasileira. Então vejam, várias atividades econômicas se apresentam nessas áreas metropolitanas, né? Daí a importância da gente conhecê-las e estudar sobre elas. A região metropolitana de Vitória, que características nós vamos ter, né? Também pode ser chamada de a Grande Vitória, formada ali por vários municípios, entre eles Vila Velha e Vitória, né? Esses 7 municípios abrigam boa parte da população do estado do Espírito Santo. Então, onde estão concentradas as pessoas no estado? Nesta região metropolitana de Vitória. É onde a maior parte da população do estado está concentrado, representando ali em torno de 57%, que é um grande contingente populacional da área ali da região, né? E a região metropolitana de Belo Horizonte, para fechar toda essa divisão ali, pelo menos das regiões metropolitanas das capitais, né? Também chamada de Grande Belo Horizonte ou simplesmente Grande BH. Pode ser que você já tenha ouvido esse termo, né? Quando ouvirem, está se tratando não só da capital, mas de toda a região metropolitana que compõe a área ali, né? É a terceira região metropolitana mais populosa e o município sede é Belo Horizonte, ali ocupando essa posição ali entre as maiores áreas metropolitanas e as mais populosas também, certo? E aí perguntinhas para a gente pensar a respeito dessas características e dos conceitos que nós trabalhamos para entender o que são as regiões metropolitanas. Então vocês vão responder ali a letra A. Qual é a diferença entre metrópole e megalópole? Quando que eu uso um termo, quando que eu uso o outro? E a letra B. Entre as principais características das regiões metropolitanas do Sudeste, quais nós podemos destacar? Então vocês vão fazer primeiro a análise dos 2 conceitos e depois falar das características das regiões metropolitanas do Sudeste. Um tempinho para que vocês respondam, reflitam a resposta e a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos para a correção das atividades, então ficaram duas perguntinhas. Uma delas vocês tinham que falar dos conceitos, explicando a diferença entre eles, e a outra dar exemplos ali de características das regiões metropolitanas do Sudeste. Vamos ver como é que ficou nossa resposta então? Na primeira ali, na letra A, o que a gente tem? A região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana que está interligada, né? E que tem uma cidade principal que geralmente é uma metrópole. Então, quando eu falo região metropolitana, são esses municípios que estão no entorno de uma metrópole de modo geral. E quando eu uso o termo megalópole? Quando há a união de duas ou mais regiões metropolitanas. O crescimento urbano foi tão intenso que uniu duas áreas, então eu vou chamar de duas áreas metropolitanas, né? Eu vou chamar de megalópole. Duas ou mais, inclusive, áreas metropolitanas podem se unir, né, nesse fenômeno ali de formação das megalópoles, né? No Brasil nós temos a megalópole Rio-São Paulo, para exemplificar essa característica. E aí, entre as principais características das regiões metropolitanas, relacionei algumas aqui para vocês, né? Então, a Grande Belo Horizonte, ou simplesmente BH, é a terceira mais populosa, é uma característica. A Grande Rio é conhecida, né? É a região metropolitana ali com cidades de importância turística. Claro que as atividades econômicas se destacam muito, mas nós temos a questão turística presente também. A Grande São Paulo, que engloba ali 39 municípios e que tem uma concentração de população maior do que muitos países, né? Inclusive, vamos dizer assim. Então, são características bem importantes ali relacionadas às regiões metropolitanas do Sudeste do Brasil. E aí, retomando um pouquinho o que a gente viu. O que são, né, áreas metropolitanas, o que é a conurbação, esses conceitos para a gente entender a urbanização como um todo. E aí identificamos algumas características que são específicas das regiões metropolitanas do Sudeste do Brasil. Bem importante pensar nesses conceitos e nessas características. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês em relação a este tema. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!